Olhar o calendário para nós. Pessoal, uma boa noite. Vamos começar a nossa aula. Então, semana que vem é aula de revisão. Quando acabar essa aula, eu já vou postar lá a aula de revisão, tá? Vou postar lá o material, já vou abrir a aula de revisão para vocês e já mando, vou deixar organizada, né, para não ter problema. Daí, na outra semana é a prova. Vamos trabalhar, então. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira conversar comigo? Ah, crianças? Ninguém? Tá tudo certo? Tem gente achando que já é férias, né? O povo tá cansado, né? Tá todo mundo cansado. Na verdade, tá tudo. Boa noite, né, professor? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Já juntei. Mas, na verdade, eu estava pensando hoje à tarde na conclusão do trabalho integrador, pelo menos da parte escrita, né, da entrega com o grupo, que eu estava. Não, prestei atenção na tua caneca que eu tive. Foi o primeiro livro que eu li, O Pequeno Príncipe na Vida. A tua caneca agora, hein? Ah, minha caneca. Ah, eu adoro. Foi o primeiro livro É. que eu li na vida. Ah, então, eu tinha, sabe o que? Só que eu tive que jogar fora e estragou. Isso aqui também do Pequeno Príncipe, que a minha sobrinha me dá. Elas me dão, que eu gosto. Eu gosto do Pequeno Príncipe, de girafa. Eu tenho 2 girafas enormes aqui em casa. Eu gosto de gato, de cachorro, né? Um monte de coisa, mas assim, a minha paixão é girafa, né? Então, Ai, mas fale. eu fiquei impressionado como é que a nossa disciplina não fez parte do integrador em avaliação, porque a professora vai entender meu raciocínio. Principalmente no início e o final do projeto, a gente usou muito a gestão de pessoas, Pois é. porque eu mesmo mudei de grupo, tive desentendimento com o meu grupo e busquei um grupo novo, fui me relacionar com pessoas que eu nunca tinha trabalhado e pessoas que, por causa da pandemia, eu não conheço pessoalmente, e formei um grupo muito produtivo, com ideias novas, com até divergências novas, né? Porque para ideia surgir tem que ter quem discorde, quem não concorda e coisa e tal. E acho que a nossa disciplina foi bastante utilizada para fazer o trabalho, para a gente se E entender, hoje discutir, né? Então, hoje o foco é involuntariamente foi gestão de usado, pessoas. né? E assim, ó, o maior problema hoje está nas pessoas, né? Eu vejo aonde eu trabalho em outros lugares, né? E assim, ó, o maior problema que a gente acaba vendo são as pessoas. Então, hoje os engenheiros, né? Eu trabalho assim na área da saúde, tá? Os hospitais, a parte até de engenharia, de logística, tudo, tá todo mundo investindo em gestão de pessoas. Então, tem muita gente aí que não está entendendo isso aí, né? Eu achei uma pena também. Uma pena, sabe, Matheus? Mas, né, a gente não manda nada, né? Obedece. Tem que obedecer, né? Mas pelo menos no meu grupo a gente tem se entendido bem, divergido as ideias, tudo, mas construído um trabalho junto, né? Algumas coisas Pessoal, não só deu um pouco. certo, mas no final deu. Só um minuto que eu vou ter que atender uma aluna aqui que é urgente, tá? Só um minuto, mas eu vou atender aqui, viu? O que será que aconteceu? Oi, Vilma. Deixa eu ver lá o que está acontecendo, só um pouquinho. Eu já te mando no teu e-mail, tá? Tá bom? É que é uma aluna que ela tem problema visual e eu tenho que ajudar ela, sabe? Eu passei o link da aula para ela. Só um minuto. Pode continuar falando, Matheus. Então eu percebi isso, esse raciocínio hoje à tarde, o quanto a nossa disciplina até chegou a se sobrepor às principais, né? Claro que as 3 disciplinas que compõem o integrador são importantes, né? Mas o quanto que gestão de pessoas, que é a nossa disciplina,
involuntariamente coincidiu com a matéria que a gente viu em aula, sobre todas as Uhum. aulas que a gente viu lá fazendo uma retrospectiva, né? Sobre o respeitar o Uhum. próximo, sobre a diversidade, acessibilidade, que a gente viu da aula passada, das aulas passadas sobre liderança. Todos têm essa qualidade, uns mais, outros menos, né? Ah, isso aí é super importante, Uma vez né? numa reunião executiva de suporte, assim, que a gente estava fazendo os projetos, eu chamei, pedi a palavra e disse, não concordo da maneira que a gente tá trabalhando. E nós estávamos entre 20, mais ou menos. E daí Aham, ficou todo mundo me olhando, um me cutucou por baixo da mesa, nossa, como é que tu fala isso pro gerente, né? Mas ele pediu opinião. Às vezes aham. o líder está indo sozinho e ninguém está discordando, ele leva a equipe inteira para pro abismo. Pode ir falando, Matheus. Continue aí, só para me salvar a aluna aqui, tá? Vai falando, Matheus, para me ajudar. Tá, mas é isso então que eu acho que a nossa disciplina se. Eu não me lembro qual foi a aula que a professora falou sobre que nós conversamos em particular no WhatsApp sobre o pessoal não tá todo mundo na aula e coisa e tal, né? E daí a professora Uhum. falou da importância que tem o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento como grupo, que hoje as empresas estão dando muito valor para quem trabalha em grupo, né? Desde uma startup É. lá com 500 pessoas, uma New Holland com 3.000 pessoas, uma Volvo com 5.000, 7.000 funcionários. Uhum. Então, até no currículo eles perguntam, né, como é que é o trabalho em grupo. E hoje é muito trabalho em equipe, né? A minha dificuldade pessoal, eu acho que de muita gente que eu consigo motivar 10 pessoas, mas tem dias que eu não consigo me automotivar. Então é meio complexo, né? Mas sabe isso, sabe, Matheus? Eu que trabalho, né, com pessoas e tal. Eu também tenho. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que trabalha há anos em RH, né? Há anos. E nós duas estávamos falando exatamente disso, que tem dia que você não consegue se automotivar, né? Você não, daí você chega lá na frente da tua equipe e você tem que, né, fazer aquela cara de riso, falar que o mundo é lindo e maravilhoso, né? Então complica, sabe? Complica muito a gente, né? Mas assim, ó, hoje o que que eu vou trabalhar, tá? Hoje eu vou trabalhar a questão da carreira, né? Eu vou revelar algumas dinâmicas, porque o objetivo dessa disciplina, ao final dela, é que vocês tenham realmente um plano de carreira, tá? Um plano de carreira. Então, eu vou rever algumas coisas que eu já trabalhei com vocês, eu trouxe outras coisas, eu coloquei lá no AVA alguns vídeos curtinhos para vocês, tá? Alguns vídeos curtinhos para vocês, tá? Então é bem preponderante a gente repensar a nossa carreira, tá? Pessoal, desculpem aí, tá? Mas ela tem problema de visão, então é que eu dou suporte, eu que dou suporte para ela. Ela não está conseguindo entrar na aula, mas acho que agora ela usa aquele MDV. Vocês conhecem o MDV? Aquele que é um ledor, coloca no computador de graça, é gratuito. Tem o JAWS, que é pago, tem o 2Vox, que é pago, mas tem o MDV que é gratuito. Tomara que ela consiga entrar agora. Bom, vamos para a aula, então.
Vamos ver lá. Por isso que eu fico com o celular aqui. E ela deve estar uma pilha, porque ela tem que apresentar trabalho. Ai, ai, tá. Vamos lá. Vamos ver o que temos para hoje. Então, nós já olha quanta coisa que nós trabalhamos, hein? Quanta coisa. Hoje, deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo o que eu pretendo fazer. O meu computador, ele vai precisar de uma faxina quando acabar essas aulas. Ele está ficando lento, sabe? Deve estar cheio de coisa que não precisa, né? Ó. Tá devagar hoje o dia inteiro. Não quer abrir, ó. Vamos ver aqui, coach. Texto, plano. Ah, aqui. Achei. Tá dando erro, ó. Abriu. É, meu computador, a hora que acabar essa quarentena, ele vai ter que ir para uma faxina. Ele vai ter que ir para uma faxina, coitado. Agora acho que vai dar. Não, eu tinha 3 computadores, né? Eu ia até ceder para essa nossa aluna aí que tem problema de visão. Aí ele disse: Olha, professora, só para o lixo. Eu comprei ele quando eu fiz mestrado em 2016. Aí aquele foi para o descarte. Daí eu tenho um pequenininho, mas ele não. Eu gosto dele porque ele é levinho para carregar, né? Mas tem dia que ele não vai também. Aí agora eu só estou com esse e com outrozinho pequenininho, mas às vezes ele não funciona. Bom, vamos ao que interessa. E eu tinha um piá aqui que ele me ajudava muito, sabe? Aqui no prédio. Mas ele foi embora. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo os slides? Estão, meninada? Ok. Então, eu vou começar. Na realidade, tem questões aqui que nós até já vimos, mas nós vamos rediscutir. O plano de carreira, feedback, clima organizacional, tá? O plano de carreira, lá no início da aula, né, do semestre, eu já havia trabalhado com vocês, mas nós resolvemos aqui rever. Lembra que eu falei assim, ó, ao final do semestre, eu vou rever o plano de carreira, porque é muito importante que vocês tenham um plano de carreira independente da faixa etária. Eu trabalho até com pessoas que vão se aposentar. Porque o que acontece? Né? Muita gente sonha com aposentadoria, daí se aposenta, o primeiro ano passeia, curte a vida, vai para lá, vai para cá, aí depois começa a não ter metas e não ter objetivo. Eu falo que até os bichinhos têm que ter o objetivo.
o bichinho, o caminho muito aqui de manhã, que eu vou fazer caminhada, eu vejo um monte de passarinho procurando comida, cachorro, quer dizer, eles têm uma meta. Entender o que é carreira, se desenvolver de forma prática e teórica, ajudar a você a gerir sua própria carreira, inspirar por meio de histórias bem-sucedidas, fortalecer parcerias entre empregados e gestores. Então, nós temos que entender o que eu preciso para eu ter um plano de carreira. Eu fiz meu plano de carreira, agora está tudo certo na minha vida, tudo lindo e maravilhoso. Não, eu preciso investir em mim, fazer uma autoanálise. Por isso que eu vou trabalhar hoje com vocês a questão do feedback. Tá? Então, dedicar um tempo para planejar, escrever seu plano, rever, o que eu penso? Que cada 6 meses você deve rever o seu plano de carreira. Mas eu tenho meu plano de carreira aqui escrito no computador. Tá? Então, às vezes eu não entro só de cada 6 meses. Às vezes eu entro antes, ou hoje eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma repensada no meu plano de carreira. Tá? Certifique-se de que seu plano de carreira seja o quê? Abrangente. Pessoal, não dá mais para você jogar num time só. Estabelecer prazos, então você pode fazer um plano de carreira a curto, a médio e a longo prazo. Tá? Organizar seu plano de sequência lógica, você tem que ter uma sequência lógica. Você tem que ter os pilares lá do seu plano de carreira. Eu coloco tudo. Coloco a minha casa, se eu quero reformar, se eu vou comprar um abajur. Eu coloco a parte da minha saúde, a parte física, a parte psicológica, a parte de adquirir alguma coisa, a parte comportamental, em que eu acho que eu tenho que melhorar. A parte financeira, a parte de amigos, de lazer. Às vezes você tem tantos amigos, você não dá atenção suficiente. Tá? Identificar aqui obstáculos, as soluções, os recursos, avalie seu plano. Inclua flexibilidade. Pode ser que não dá certo. Aqui nós temos o quê? O mapeamento. Gestão de competência. Lembra que eu trabalhei competência com vocês? Então, faça lá a sua autoavaliação. Tem tanto vídeo no YouTube hoje, gratuito, para você planejar sua carreira. Qual é o teu plano individual de desenvolvimento de competências? Ano que vem, eu vou fazer uma pós. Eu já me inscrevi, na área de psicodrama, que é a minha abordagem. Por quê? Porque eu estou sentindo necessidade de fazer uma reciclagem. Gestão de desempenho por competência. Então, eu tenho que pensar aqui. Eu vou pensar no meu plano como? Nas minhas necessidades fisiológicas. Então, saúde, saneamento básico, alimentação, segurança. Segurança em geral, mas principalmente segurança afetiva. Amor e pertencimento. A quem eu pertenço? Eu preciso, primeiramente, pertencer a eu mesma. Tá? A eu mesma. E me sentir pertencente ao grupo, ao pessoal que eu convivo, ao grupo que eu vivo. A autorrealização.
tipos de carreira: operacionais, profissionais e gerenciais. Então, operacional é aquela pessoa que põe a mão na massa, né? Que varre a rua, que carrega mercadoria. Profissional, já tem um cargo um pouco melhor, ou já trabalha sozinho. Leiam Dolabella. Eu já falei várias vezes para vocês sobre o Dolabella. Dolabella, Domênico. As questões aqui gerenciais. Eu posso ter um padrão de carreira linear. Ela é sempre na mesma, né? Naquela linha. Estável. Espiral, né? Espiral tá assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Transitória. Muita gente com essa pandemia está numa situação transitória. Está fazendo um trabalho freelance até voltar para o mundo do trabalho, para o mercado. Fatores de sucesso: capacidade, estratégia, desempenho, um pouco de sorte também. Ah, eu sou azarado. Para aí, não é isso. O que eu estou fazendo para que realmente eu empenho, né, uma boa carreira aqui? Erros típicos da condução de uma carreira. Primeiro, se concentrar no que gosta. Colegas, olha, tem tanta coisa que a gente faz e não gosta, né? Tem tanta coisa. Ah, tá. Ela é uma adaptação do Maslow, tá? Ela não é igual a do Maslow. O Maslow é um pouco diferente, tá, Matheus? A pirâmide, né? Não. Ela é um pouco diferente, tá? Aqui, ó. Ela é uma... Tem algumas coisas aqui que é parecido, hein? Eu diria assim, ó, é quase uma cópia do Maslow. Tá bom? Se vocês quiserem me interromper para perguntar, pode, pessoal. É que eu não vejo o chat quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui no slide. Bom, tá? Dedicar-se a atividades que não gosta também, então você tem que buscar um equilíbrio. Confundir-se com o cargo. Tá? Se meter onde não deve. Tem gente que não foca no seu trabalho, distrair-se, não mudar o suficiente. Olha, como eu tive já que mudar na minha vida. Achar a força, a dosagem aqui, o isolamento, cuidar, fixar-se no talento. Não, vamos trabalhar tudo. Antes era possível planejar muitos anos de carreira, agora são ciclos, no máximo 5 anos. Tá? Tem ainda teóricos aí dizendo que é para planejar 2 anos, 3 anos, mas o que eu penso é 5 anos. 1 ano é curto prazo, 2 médio, e daí você faz um planejamento de 5 anos, que é dito longo prazo. Tá? Aqui, o planejamento desvinculado dos projetos sociais. Também não dá, gente. Você tem que levar os teus projetos de vida. Escolhia-se uma profissão para a vida inteira, esquece. Um tempo atrás, eu fui participar de uma comissão de MEC, aí, do Ministério da Educação, antes da pandemia, aí numa instituição, e eu fui participar da comissão, né, para
defender o projeto do curso. Ninguém tinha menos de 2 cursos superior. E a gente que tinha 3, né? Então, pense. Educação formal, né? Competência, determinação. Hoje você tem que ter competência, experiência, prática e ainda ter educação. Etapas do planejamento de carreira aqui. Autoavaliação, o planejamento, oferta de emprego, procura pelo emprego, pesquisa de carreira. Um tempo atrás, encontrei um menino que foi meu aluno na biologia. Eu trabalho psicologia também lá na biologia. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ah, professora, eu resolvi fazer administração, porque biologia não dá emprego. Não falei nada. Aí demorou um tempo, encontrei ele de novo. Ai, professora, estou saindo, né? Estou saindo da administração, vou voltar para a biologia. Eu falei, meu Deus, né? Bom, elementos de um plano eficaz. Dedique tempo, escreva seu plano. Não precisa ser, num primeiro momento, um plano muito organizado, tá? Você vai lá escrevendo, depois você organiza. Certifique-se que ele é abrangente, estabeleça prazos, tá? Possíveis obstáculos, soluções, recursos, avalie seu plano, flexibilidade, estabeleça objetivos, pessoal, quantitativo, realístico, específico, prazo, baseado em valores. Puxa, quanto que vai me custar um curso superior? Quanto que vai me custar um inglês? Tá? Outra coisa, converse com pessoas mais experientes. Eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas. Sempre. Tá? Metas de curto, médio prazo, recursos necessários, tempo, estratégia, revisão periódica, avaliações externas, atrair e aproveitar as oportunidades. Ah, mas eu já estou empregado. Pessoal, mesmo feliz, né, de quem está trabalhando, mas mesmo assim, fique de olho no mercado. Tem muita gente que, mesmo com essa confusão toda, está mudando de trabalho para melhor, tá? Rever as atividades, ok? Então, no AVA, eu coloquei vários instrumentos que vocês podem utilizar para fazer uma autoavaliação e construir o plano de carreira de vocês. Pessoal, eu vou falar de algo muito importante, feedback. Né? Tem os feedback, né? Aqueles que te destroem, né? Te destroem por dentro, por fora, tá? Então, o que é feedback? É toda informação específica referente a um determinado comportamento que você vai encorajar. Feedback não é para baixar a autoestima, não é para destruir ninguém. Olha o que eu fiz essa semana. Eu vou no mercado aqui, quase lá no Santa Cândida, sabe? Eu prefiro comprar em mercado pequeno, que tem coisas às vezes mais barata. Eu estava no mercado, num corredor, e a gerente chamou um funcionário, olha o que ela fez. E lascou a bronca nele. E eu acho que ele não tinha 20 anos. E o menino ficou muito constrangido.
E ele saiu, deixou ela falando sozinha. E ela ficou chamando ele. Daí eu olhei bem para ela, calmamente. Eu falei: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou cliente do mercado. Eu só vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora nunca mais chame a atenção de funcionário na minha frente. Que, aliás, o que a senhora fez foi muito feio. Se a senhora não tem um espaço, uma salinha nesse mercado para chamar a atenção dos seus funcionários, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas a senhora precisa tomar cuidado. Gente, o piá se arrancou. Sabe? Se arrancou. E com razão, até eu ia sair. Então, você vai dar um feedback. Você sempre vai começar pelas coisas positivas. Depois você vai falar: olha, você precisa melhorar nisso, melhorar nisso, melhorar nisso. Tá? Então, por que é difícil receber feedback? Não é fácil. Eu peço feedback. Ontem à noite era a última aula que eu ia ter com a turma de quinta. De quinta-feira, Então, eu pedi um feedback para os alunos. Alguns pontuaram algumas questões. Então, não é tão simples assim. Por quê? Porque nós não fomos acostumados, habituados, desde criança, receber feedback. Porque o que é o feedback? É uma retroalimentação. Alguém vai chegar assim e dizer: puxa, professora, você é boa nisso, 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 mas você tem que melhorar nisso, 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 nisso. Tá? Negar, né? Você está errado, isso nunca aconteceu. Eu não sou assim. Eu funciono mais ou menos assim, cada um tem um jeito. Quando alguém me dá um feedback, que é um feedback para eu melhorar, que não é um feedback positivo, eu tenho que reelaborar. Na hora eu não falo nada. Eu fico um tempo quieta. Tá? Agredir. Né? Você vai dar um feedback, isso já aconteceu comigo, eu já coordenei muitas equipes, e a pessoa te agredir. Você nem me conhece? O que você está pensando? Tá? Vestir-se de professor. Achar que você é o bom, que você é o melhor. Tá? Ontem, né, nós fizemos isso, eu e os alunos. Então, não é tão simples assim. Eu nunca vou me recuperar. Ai, meu Deus, e agora eu vou morrer? Não. Às vezes você recebe os feedback que você chora, mas você não vai morrer. Amanhã é outro dia. Tá? E outra coisa, pessoas que gostam demais da gente, tá? Que tem uma grande admiração pela gente, que, ai, meu Deus, nunca, sempre vai, que te idolatra, nunca vai dizer aonde que você tem que melhorar. E nós sempre temos coisas para melhorar na nossa vida, seja na vida pessoal, na vida familiar, na vida de amizade, no trabalho, nas nossas ações, nas nossas maneiras de ser. Eu vejo, às vezes, até nas apresentações de trabalho. Você quer que o aluno melhore? Ele quer morrer. Aqui, justificações. Eu penso assim, não adianta você se justificar.
É igual assim, ah, eu não fiz, eu não sei o quê, bereré, bereré. Não adianta, já foi. É igual uma questão que acontece muito na comunicação, que é o ato falho, tá? O que que é o ato falho? Você fala uma coisa, você acaba ofendendo aquela pessoa, daí você diz assim: ai, desculpa, não era o que eu queria falar. Não era o que você queria falar. Daí não adianta mais. Você já ofendeu, tá? Aqui, ó, a Sara, reações Olha, naturais ao feedback. Oi, pode de- falar, Matheus. dentro desse exemplo que a professora acabou de falar, não entrando em política, em ação de política, mas o exemplo da pessoa em si, né? O mestre desse tipo de coisa é o presidente Bolsonaro, né? Porque muitas coisas ele fala e depois, como sendo um presidente, uma figura pública, né? Ele não é que nem nós que, entre aspas, podemos dizer o que pensa. Às vezes, muita coisa que a gente pensa, a gente não deve dizer, ainda mais sendo político, né? É, Ai, ele só dá bola fora, né, gente? Ele só dá então, bola ele seria fora. um baita exemplo de uma pessoa que fala e depois, não, peraí, calma, não foi isso que eu quis dizer, né? Agora, mesmo exemplo que ele falou que ia falar dos países que estavam depredando a Amazônia lá, coisa e tal, disse, não, peraí, agora eu vou falar que as empresas que estão... Então, já voltou atrás, já porque ficou ruim, né? Pegou mal, né, que ele falou. Então, seria um bom Não, exemplo. toda semana é um flash, né, Matheus? É melhor pensar antes de falar, né? É igual nós professores, né? Professor é outra situação. Um dia, não sei o que eu falei numa sala, olha o que elas fizeram. Sobre estupro. Elas foram falar para a coordenadora que eu concordava com o estupro. Gente, aonde que eu vou concordar com o estupro? Tá? O negócio de pedofilia também, meu Deus, eu trabalhei anos com pedofilia. Então, realmente, e não só com o presidente Bolsonaro, mas com um monte de gente acontece isso. Com jornalista, no dia a dia, com coordenadores. Esses tempos eu participei de uma reunião que a gerente só elogiou uma pessoa na reunião. Só uma. Aí olha, desequilibrou a equipe. Aí eu mandei um recadinho para ela à noite no WhatsApp dela. Eu falei, mas a senhora destruiu a sua equipe. Se é que tinha, né? Eu acho que não tinha. Então, às vezes o casamento, uma amizade, tá? Uma amizade. Outro dia veio uma amiga aqui, eu posso falar, porque ela é bem minha amiga, veio aqui em casa e disse, meu Deus, Edi, como tu estás gorda. Falou assim na minha cara. Não, agora eu já emagreci um pouco. Gente, eu fiquei uma semana mal. Fiquei mal, 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 mal. Falei, meu Deus, será que eu tô tão gorda assim? Daí agora eu emagreci, ela disse, agora tu estás bem. Doeu aquilo, sabe? Mas acho que ela tinha razão. Mais alguém quer falar? Não? Então, a surpresa, né? Cuidado com a surpresa. Às vezes você vai dar um feedback de surpresa, você é pego de surpresa. O que você está dizendo não pode estar certo, eu não entendo isso. Raiva. Eu às vezes eu fico com raiva, claro, tá? Quem disse isso? Como pode pensar isso de mim? Resistência. Todos nós temos aqui resistência para mudar.
Todos nós aqui temos resistência. Mas nós temos que ir trabalhando. É como eu falei, eu recebo o feedback, eu vou para cá, venho para casa. Agora eu estou em casa, né? Mas eu já estou trabalhando presencialmente alguns horários lá na outra instituição. Então, eu venho para casa, eu penso, tá? Aceitação. Também não é ser bobo da corte. Ai, agora falaram que eu tenho que sentar, agora falaram que eu tenho que deitar, agora falaram... Não, eu tenho que ter a minha identidade, o meu ponto de vista. Então, você aceita, você se revê, você pensa, tá? Então, realmente, já me disseram isso. Puxa, já me disseram isso. Em que eu posso melhorar? Qual é a sua sugestão? Como receber feedback? Desarme-se, respire, mantenha o autocontrole, primeiro ouça, depois pergunte, reconheça os pontos válidos, organize o que você ouviu. É simples? Não. Tá? Como receber feedback? Como um presente. Às vezes dói, colegas, dói, mas já passa. Eu tenho uma irmã que ela é bem... Eu peço para ela feedback. Eu tenho sobrinhos que eu peço, que eles são críticos, para ver onde é que eu tenho que melhorar. Eu gosto que os acadêmicos também me deem feedback. O que você pode fazer para receber mais feedbacks? Dar feedback, daí você aprende. Tá? Você aprende também. Eu pergunto, eu gosto de perguntar para todas as faixas etárias. Para criança, para pessoas mais de idade, para pessoas mais jovens. Por que é difícil dar feedback? Porque a gente teme a reação do outro. O outro pode te odiar pro resto da vida. Tá? Porque nós não temos uma cultura de receber feedback, crítica. Eu acho que a própria família, ela deveria de criar esse hábito. Nós, entre irmãos, a gente tem esse hábito. Tá? Entre a família. Sentar, roda de conversa, conversar. Não agredir, criticar, dizer coisas que às vezes se diz dentro do contexto familiar. Ah, você não presta, você não sei o quê, você não vale nada. Não. Acolher aquela pessoa, ajudá-la. A questão da amizade, das relações sociais. Às vezes você pode dizer uma coisa que você vai se arrepender depois. Tá? Que você vai se arrepender depois. Cuidado do feedback que julga as pessoas. Porque, na realidade, o feedback não é para a pessoa, mas sim para a atitude dela. Feedback vago, superficial. Ah, você é muito legal. Pessoal, a palavra legal eu detesto. O que é legal? Legal não é nada. Feedback em nome dos outros. Ai, Matheus, o fulano te acha isso, 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 isso. Eu falo, nunca falar em nome dos outros. Você vai dar a sua opinião, a não ser que você é o representante daquele grupo, daquela equipe.
Dica, o que eu acabei de falar lá do supermercado. Elogie em público e corrige em particular, tá? E mesmo assim, se você vai elogiar em público, você tem que elogiar toda a equipe. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Faz muitos anos eu estava numa panificadora aqui perto de casa, não vou falar o nome, né? E eu tomava café ali, às vezes, antes de ir para a universidade, quando eu acordava muito em cima da hora. E tem contraturno, né? Sempre eu ia tomar café bem cedo, 6:30, por aí. Eu estava lá tomando café, tranquila. Tem a gerente da madrugada. Mas ela deu uma bronca no funcionário. Ela humilhou ele. E ele era afrodescendente. Ela humilhou, inclusive, nesse aspecto. Aí o que. Meu Deus, aquele dia eu fiquei. Sabe quando o café te embrulha o estômago? Porque assim, ó. Esse tipo de coisa eu não posso admitir. Aí eu fui trabalhar e tal. Outro dia eu fui lá. Falei com ela na frente da dona. Eu disse: olha, se esse funcionário processar você e essa empresa, eu vou de testemunha. Eu já falei para ele. Então, né, gente, não dá. Até hoje, quando eu entro na panificadora que ela tá lá, ela me olha assim de longe. Eu fico só de olho nela. Daí, um belo dia, eu estava conversando com uma funcionária, e ela não suporta que eu falo com os funcionários, né? Ela disse: Edi, ela melhorou muito. Eu falei: que bom. Eu acho assim, nós temos, né, você faz parte da equipe e tal, mas na frente dos outros, não. Como superar as barreiras? Estabelecendo o que aqui? Confiança, né? Aqui um feedback sincero, honesto, reações emocionais intensas, forma habilidosa, sem conotações emocionais intensas. Não precisa chorar. Eu posso estar morrendo de vontade de chorar, vou chorar em casa sozinha, né? Aqui as situações de comportamento impacto, SCI, está tarde perto das máquinas. Você disse aos outros que nós tivemos uma péssima ideia. Eu fiquei muito chateado. Nossa equipe pode pensar que nós somos incompetentes. Então, isso aqui é uma situação. Não utilizar palavras como nunca, sempre. Tá? Valorizar a pessoa, tudo, ok? Então, eu vou dar feedback como? Eu posso dar feedback através da avaliação de desempenho ou avaliação por competência, ou eu vou chamar a pessoa e dar o feedback olho no olho. Ou fazer reuniões, roda de conversa e etc. Pessoal, a pesquisa aqui de clima organizacional. Valorizar a pessoa, desenvolver um pensamento criativo, transformar ideias, estimular o pensamento, a cultura, né? A empresa ser uma incubadora de ideias, criar colaboradores com atitude de aprendizado contínuo, motivar, valorizar, criar envolvimento, ampliar, transformar. E olha, pessoal, sempre que você adentra a uma empresa, a uma organização, ou você vai visitar, ou você vai comprar alguma coisa, você já percebe se o clima está bom, né? Se as pessoas estão felizes ali. O que é um clima organizacional? É o nível de satisfação. Ela tem práticas políticas, estruturas, ela consegue aqui uma reação, uma percepção.
a organização, né? Paulo Nasser, ele vai dizer que a organização são sistemas sociais históricos. Nós trabalhamos lá no início. O que é uma organização? Onde tem uma divisão de trabalho. Tem história, tem memória, família, pode ser um condomínio, pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, pode ser uma empresa do terceiro setor. O que é um clima organizacional? É um conjunto de valores e atitudes, padrões formais e informais existindo dentro de uma organização. Você vai avaliar, tá? É a qualidade do ambiente. Bom, aqui nós vamos pensar em clima organizacional e cultura organizacional. O que é o clima organizacional? É, de certa forma, o reflexo da cultura da organização. O que é uma cultura? É o complexo coletivo, as representações mentais, é o que as pessoas pensam. E, claro, a maneira como aquela empresa se organiza, a maneira como aquela empresa pensa, está interligada, interconectada, tá? Juntamente com as equipes, juntamente aqui com as pessoas, tá? O homem cria uma cultura, é uma relação de mão dupla. A cultura organizacional é um sistema significativo, coletivo. Por isso que, às vezes, é muito difícil de você mudar a cultura organizacional, porque ela já está enraizada. Ela tem dentro da própria história da empresa. Aquela empresa lá é daquele jeito, lá já faz anos. Então, às vezes, a empresa ela se ilude, ela contrata um profissional de fora para mudar, mas ela não consegue, porque tem os fundadores, o ramo de atividade, os dirigentes, a área geográfica, tá? Aqui eu vou ter o quê? O contato direto com os gestores, a entrevista de desligamento, as organizações, o ouvidor, o programa de sugestões, reuniões de equipe, linha direta com o presidente do RH, café da manhã, pesquisa de clima organizacional, ela deve ser realizada, né, de 2 em 2 anos ou menos, quando a empresa sentir necessidade. Tá? Como que eu vou trabalhar a pesquisa? Primeiro eu vou implantar, eu vou fazer um estudo, eu vou verificar, se eu vou fazer entrevista, se eu vou aplicar questionário, se eu vou fazer roda de conversa, se eu vou fazer reuniões participativas, se eu vou trabalhar com entrevista aberta, se eu vou trabalhar com entrevista fechada, tá? Aplicação, a coleta da pesquisa. Então, sempre é bom, depois que é feito o questionário, aplicar num pequeno grupo primeiro, tá? Fazer o que nós chamamos de teste, para ver se dá certo. A tabulação da pesquisa, apresentar para a diretoria, para todos os colaboradores, verificar aqui o que pode ser melhorado, a divulgação dos resultados, fazer um plano de ação. O que eu pergunto? Sobre relacionamento, sobre salário, sobre a função, sobre o seu trabalho, no geral. Eu lembro uma vez que uma empresa me contratou para eu fazer a pesquisa de clima organizacional da empresa, e quando eu fui aplicar, os funcionários falaram assim: nós não vamos responder, porque não adianta.
tá? Nós vamos responder as mesmas coisas para a senhora e ela não vai mudar. Aí eu fui lá falar com ela, com a dona, né, da empresa. Eu disse, olha, os teus funcionários, eles não querem responder. E a empresa, pessoal, ela tinha problemas sérios com o banheiro. Sabe que era aqueles banheiros ainda de ficar em pé, de antigamente, né? Para o funcionário não ficar muito tempo no banheiro, né? O refeitório era horrível, horrível. Dava, falar bem o português correto, dava nojo. Daí eu fui falar com ela, ela falou: não, 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 eles vão responder e nós vamos, por isso que nós estamos contratando a senhora. Daí nós conseguimos reformar os banheiros, o refeitório, nós fizemos uma parceria com a Risotolândia, porque ela não tinha dinheiro, né? Mas ela fez uma parceria com a Risotolândia, claro que a Risotolândia ficou muito tempo lá, né, fornecendo alimentação. E tinham outros problemas, né, com supervisores grosseiro que gritavam ainda com os funcionários, tá? E gritavam ainda, achavam bonito gritar. Então, tudo isso nós temos que pensar. Às vezes, tem empresa que, para a pessoa responder à pesquisa de clima organizacional, eles dão prêmio, né? Eles dão prêmio aqui. Eles dão prêmio aqui de consolação, ou sorteiam lá uma televisão, enfim, tá? Modelo de gestão de clima organizacional. Nós temos aqui o ciclo do clima organizacional. Então, tem uma pesquisa. O que é essa pesquisa? É o diagnóstico, tá? Aqui eu peguei do Tribunal de Contas da União, tá? Aqui, avaliação do ciclo anterior. Então, como que foi a pesquisa anterior, como que é essa, fazer a comparação, as ações de melhoria, o monitoramento, tá? E aqui eu coloquei alguns livros. Aqui, obrigado pelo feedback, a pesquisa, pesquisa de clima organizacional e o plano de carreira aqui, bem sucedido, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? É. Então, eu vou ver se eu consigo só mostrar algumas fichas para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ela vai abrir. Abriu. Aqui, ó. Vamos ver se ela vai aceitar. Ixi. Ele está travando, né? Bastante. Ó, ó. Permitir o áudio. Mas está permitido, né? Está travando. Não.
E o que que eu fiz aqui? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei. Olha, ele não está aceitando aqui, ó. Ai, sacanagem. Não sei por quê, ó. Travou aqui o sistema de apresentar. Bom, daqui a pouco ele destrava. Então, aqui, ó, eu postei lá para vocês, tá? Um documento que se chama Análise do Campo de Forças. Não sei o que está rolando aqui, gente, ó, travou. Análise de campo de força. Então, você vai fazer uma análise, né? No que você tem que melhorar e no que você precisa avançar. Olha, não tá. É alguma coisa com o meu computador. Bom, tá? Então, esse documento vocês podem fazer, preencher. Ele vai colocar lá as suas forças facilitadoras, tá? Aqui, ó, o questionário, né, do tríade do tempo. Questionário aqui. Tríade do tempo. Bem interessante esse questionário, tá? Daí você responde lá e faz uma análise. Aí eu coloquei a roda da oratória. A roda da oratória. Deixa eu tentar fechar um pouco aqui. A roda da oratória. Que mais? Ah, o propósito de missão de vida, que eu já havia trabalhado, e o plano de ação, tá? Então, tem lá vários dinâmicas que eu utilizo, que vocês podem fazer e fazer uma análise aí das suas carreiras. Pessoal, algum comentário da aula, algum questionamento? Alguém quer fazer algum questionamento? Ah, pessoal? Não? Tá tudo certo? É? Matheus? Ok. Como foi a aula? Alguém quer falar? Só desculpa aí o começo, né? Mas eu me atrapalhei um pouco. Alguém quer dar algum feedback? Não? Estava tudo certo? Para mim aqui está travando um pouquinho o vídeo. Aham. Eu não tenho muito o que falar, não, professora. Eu acho que é a continuação do que a gente vem trabalhando, né? Uhum. E é só juntar tudo que a gente aprendeu para conseguir aplicar no dia a dia, né? Exatamente, hein? Exatamente. Tá, daí nós vamos, então, na próxima aula, fazer a revisão. Eu já vou postar a aula de revisão para vocês e já vou mandar, tá bom? Muito obrigada, um abraço, bom final de semana.